Bom dia. Vou dedicar o shur de hoje para a elevação da alma de Tzvi Ben Shalom e para Refuah Shlema de Naomi Bat Rivka. Retomando o Baruch Hashem, depois de um período de muitos hakim. Muita matzah. Shurim não faltaram, mas shurim ao vivo transmitido não tivemos. E agora a gente tem uma paraxá, que essa paraxá, coitada, fica muitas vezes de lado. Porque ela muitas vezes coincide com Pesach, e acaba que eu vou estudando ela durante a semana, cada um deve estudar individualmente, mas como coincide com o Pesach acaba tomando conta e se fala pouco sobre ela. Então hoje, por exemplo, se você for dedicar para estudar a paraxá, sobrou só o dia de hoje, que é sexta-feira. Então, eu já durante o Pesach decidi preparar o shiur de hoje para poder transmitir alguma coisa nova que eu não falei nos últimos anos. E contam que era difícil fazer importação para Israel. Então o cara, Israel tinha colocado vários limites, e o cara conseguiu chegar no porto de Haifa. Ele tinha importado 7 geladeiras. E aí o fiscal virou e falou para ele, mas espera aí, a gente permite uma geladeira. Ele falou, não, mas eu sou religioso. Tem uma para carne, uma para leite, outra para parve. Tá bom, são 3. Sim, mas tem Pesach. Pesach precisa de mais 3. 6. Carne, leite e parve. Você fez a conta, 6. Quantas ele encomendou? 7. 7. Falou, mas e a 7ª? A 7ª é pro treif. Treif significa ou não kasher. Não sei se ele conseguiu passar com as 7 e vender elas. E pela alahá você não precisa ter geladeiras separadas. Pode deixar tudo na mesma geladeira, só deixa separado para não cair um em cima do outro. Não tem problema nenhum. E para Pesach ser limpa. Mas eu não quis estragar a importação do cara, eu falei que tudo bem. Então nessa paraxá, a gente tem pela primeira vez... Fala pro seu amigo aí. A gente tem nessa paraxá a primeira vez que a Torá descreve para a gente detalhadamente as leis dos animais kasher. Animais, peixes, aves. Quais são as qualificações para um animal ele ser chamado, na verdade, não kasher, mas puro. Kasher é quando ele está pronto. Então, para ele estar pronto, para você poder comer, ele precisa passar por, dependendo do animal, procedimento respectivo. Então, precisa fazer a shritá, e aí precisa salgar, e etc. Mas o animal, para que ele seja permitido de comer, ele é chamado um animal puro. O animal que você não pode comer, então ele é chamado um animal impuro. E nessa paraxá, a Torá coloca para a gente os critérios. Então, de maneira mais simples, os animais grandes, digamos assim, você precisa ter casco fendido, totalmente fendido, como a Torá fala, eles que sejam ruminantes. As aves, a Torá dá para a gente a lista das aves que não são puras. Teoricamente, as que não estão nessa lista são puras. E os peixes têm que ter escama e barbatana. Depois ele fala também sobre os gafanhotos, mas não é algo prático nos dias de hoje. Então esse é o tema então que eu vou abordar. Então, quando a Torá fala dos animais kasher e não kasher, então a Torá traz que eles precisam ter casco fendido, totalmente fendido, e que sejam ruminantes. E aí a Torá fala o seguinte: no entanto, dentre os ruminantes, animais de casco fendido, esses são aqueles que você não pode comer. O camelo, se quiser comer camelo, não pode comer camelo. Por quê? O camelo será impuro para você, embora ele rumine. O camelo ele rumina, mas uma vez que ele não tem o casco completamente fendido. Então a Torá está te dando a lista. São 2 qualificações, e aí a Torá te dá alguns exemplos, 4 exemplos, de animais que só tem uma delas. Então o camelo é o primeiro, ele tem casco não totalmente fendido, então ele está fora. O iracoide, que seria algum tipo de coelho, alguma coisa assim, será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem o casco completamente fendido. Então aqui você tem um segundo da lista, que ele, de alguma maneira, ele rumina, que quando eu estava estudando ontem, não é que o coelho ele realmente rumina no sentido literal, que é aquilo que a comida entra, sai, etc., mas ele tem algum tipo de
alimentação que dá a impressão que ele está ruminando. Ele está comendo, dá uma impressão que ele está ruminando. Diz a Torá, não se engana. Ele não tem o casco fendido. A lebre será impura para vocês? Está procurando o iracóide? O que é? Me avisa. A foto dele. A foto? Um coelho? Preá, sei lá, aqueles roedores, parece. A lebre será impura para vocês, embora ela rumine, uma vez que ela não tem um casco completamente fendido. Então, 3 animais que parecem ser ruminantes, mas não tem um casco fendido. E aí aparece aquele animal, o porco, e a gente fala ele claramente, textualmente, porque aqui é uma halachá, caso contrário a gente até evita falar o nome dele. Será impuro para vocês, pois embora ele tenha um casco completamente fendido, ele não rumina. Não coma da carne deles, etc. Então a Torá dá para você as 2 condições. Teoricamente seria suficiente a Torá falar, olha, tem essas 2 condições. Se não tem as 2 condições, tá fora. Mas a Torá faz questão de te falar sobre esses 4 animais, 3 deles que aparentemente ruminam, mas não tem o casco completamente fendido, e o animalzinho lá que ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. Então a Torá fala, eles são impuros. Então a primeira pergunta é, a Torá não se repete. Se a Torá falou que tem 2 condições, são 2 condições. Você, por exclusão, já entende. Se tem um animal que tem uma condição, está fora. Mas a Torá faz questão de contar quais são os animais que eles têm essa uma das condições para você não se enganar. Eu poderia sozinho fazer a pesquisa, mas a Torá faz questão de contar. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Quando a Torá fala desses animais, a Torá poderia também falar de uma maneira mais resumida. Então pega, por exemplo, o camelo. O camelo, a gente falou que ele é ruminante, mas ele não tem o casco completamente fendido. O que a Torá poderia te dizer? Olha, cuidado com o camelo, porque ele não tem o casco fendido. Não, a Torá fala, cuidado com o camelo, porque ele rumina, mas não tem o casco fendido. Poderia dizer, cuidado com o camelo, porque ele não tem o casco fendido. O que faz ele não ser kasher? O ruminar ou não ter o casco fendido? Não ter o casco fendido. Se a Torá está te dando as leis, a Torá fala, olha, tem que ter essas 2 condições. Se eu ainda quero te dizer quais são aqueles que fogem da regra, então eu vou te dizer, o camelo não pode. Por quê? Porque ele não tem o casco fendido. Na Torá fala, o camelo não pode porque ele rumina, mas não tem o casco fendido. Se eu não entendo muito de animal, eu estou lendo aqui na Torá, até entendo, a Torá está me contando como que são os animais. Mas você espera que a pessoa que vai fazer essa seleção, ele tenha um conhecimento básico. Então por que a Torá faz questão de contar, número 1, os 4 animais, que eles têm uma das 2 condições, e quando vai falar das condições, fala a condição boa e a condição ruim. Poderia simplesmente falar a condição que exclui eles da regra. Essa é a segunda pergunta. Podia dar o nome direto de cada bicho. Ele dá o nome. A única questão é que a gente não sabe... O ser humano pode querer facilitar, falar, ele rumina pelo menos, sabe? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, ok. Já não está tão ruim assim. Vai falar assim, já que rumina não é assim tão não kasher assim. Inapropriado, né? Você vê que o que você está falando tem lógica e até deu certo nesse sentido, porque mesmo pessoas que ainda não cumprem o kasher, mas aquele animal muitos já evitam. Já que a Torá fala claramente, o coelho, o camelo não é comercializado. Então você não fala, eu parei de comer camelo. Bom, tá bom, Baruch Hashem, parei de comer coelho. Espero. Senão você ia ser preso pelo Ibama se comesse coelho. Coelho se vende. É? Coelho vende. Se vende para comer por aí? Vende. Achei que ia preso, não sei. Bom. Lebre não. Lebre não. Aqui a gente falou da lebre e do iracoide. Bom, mas aquele outro animal, ele é comercializado. E muita gente, Baruch Hashem, pelo menos isso fala, comecei a cuidar do kasher. Qual o primeiro passo da pessoa? Não comer frutos do mar e não comer aquele animal. É um ótimo passo, Baruch Hashem. Então, o que você falou... Mudar de time ainda não toparam, mas pelo menos no comer do animal já estão... Então o que você falou tem sentido e até deu certo, digamos assim. Mas a Torá vai mais além disso. Não é simplesmente o fato da pessoa querer facilitar. Porque se a gente for querer achar o cara que vai facilitar, não tem fim. Você pode falar não quantas vezes você quiser, que quem quer achar dar um jeitinho, ele vai dar um jeitinho.
ou achar que deu um jeitinho. Então eu fiz duas perguntas. Eu vou fazer uma terceira pergunta, que aqui você precisa olhar dentro do texto, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Quando a Torá descreve esses primeiros 3 animais, que eles são ruminantes, mas não tem o casco fendido, a Torá fala o seguinte: o camelo, por que você não pode comer dele? Porque ele é ruminante, mas o casco dele não é totalmente fendido. Na conjugação temporal está o casco dele, agora, não é fendido, total. Depois, o iracoide, ele fala, ele é ruminante, mas ele não terá o casco fendido. No futuro, ele não vai ter o casco fendido. Você deveria dizer, ele não tem. Se ele não tem agora, ele não vai ter amanhã. Mas ele não vai ter o casco fendido. Depois, por último, ele fala da lebre, porque ela não teve o seu casco fendido no passado. Então essa pergunta é mais se você olhar nas palavras da Torá. A linguagem é Einenu mafris, lo yafris e lo hifrissa. 3 linguagens para falar a mesma coisa, mas quando a Torá fala de 3 animais diferentes, uma fala que ele não tem o casco, outro fala que ela não vai ter o casco, outro fala que não teve o casco. Quem não teve casco fendido, não vai ter o casco fendido. Estamos falando aqui da espécie. Se ele não tem, não vai ter e não teve. Por que a Torá muda a conjugação verbal? De todas essas perguntas, aonde a gente quer chegar é o seguinte, que quando a gente está falando de animais, não estamos falando aqui só para pessoas que trabalham no campo ou quem vai selecionar os animais. Para mim, kasher, eu vou na loja, tá lá com o selo kasher, tá kasher. Eu não estou preocupado se veio do camelo ou não veio do camelo. Eu quero confiar que Bezrat Hashem, os caras fizeram um bom trabalho. O que me importa esses detalhes aqui para o meu dia a dia? Essa é a pergunta. Então, quando a Torá fala dos animais kasher, então nossos sábios falam para a gente que muito além do animal kasher que está lá fora da gente, a gente está falando do animal que está dentro da gente. E o animal que está dentro da gente, a gente pode extrair lições de que significa uma pessoa ser kasher. Dele ter o casco fendido, dele ser ruminante, o que significa isso para nós? Então eu já dei nos anos anteriores algumas explicações a respeito, hoje eu queria pegar um aspecto dessa explicação. Só que antes disso, voltar na primeira pergunta, por que a Torá faz questão de contar desses 4 animais? Uma explicação é que a Torá dá dicas para você, algumas vezes durante a Torá, para te provar, se é que você precisa, que a Torá é atemporal. Que a Torá é a verdadeira e única sabedoria divina, incontestável. Porque Moshe Rabbeinu estava no deserto. Ele não tinha como conhecer todos os animais que existem no mundo, mas essas 4, não 4 animais, mas essas 4 espécies são as únicas que elas têm uma das possibilidades. Quando a Torá fala tem que ter casco fendido e ser ruminante, de todos os animais que existem no mundo até hoje, ele não estava na África, ele não estava no Brasil, ele não estava em qualquer outro lugar, na Austrália, mas sem conhecer os animais, a Torá te fala, esses são os 4 que você precisa tomar cuidado, que eles têm um, mas não têm o outro. Até hoje não encontraram nenhuma espécie diferente que tenha um e não tenha o outro. Então você vê como a Torá, Moshe Rabbeinu lá no deserto, ele te deixa dar uma dica e te deixa claro como a Torá, ela é atemporal, sabedoria divina e ela é incontestável. Esse é um primeiro ponto. Trazendo para o nosso dia a dia, então trazer 2 lições. Uma lição sobre, então eu fiz 3 perguntas, vamos lembrar, por que a Torá faz questão de enumerar os 4, se eu já sei que não estão na lista. Então eu falei que é uma dica que a Torá está te dando, que ela é atemporal. A segunda pergunta, se vai falar o que desqualifica, fala só o que desqualifica, não fala o que qualifica. E a quarta pergunta a gente fez é porque essa diferença de tempo. Casco fendido, teve, vai ter, tem agora, que diferença faz? Então, eu vou começar com essa última pergunta. Ontem eu vi uma explicação, anteontem eu vi uma explicação muito linda. Que às vezes a gente, com facilidade, desqualifica uma pessoa. A gente fala, essa pessoa é impura. Tira ele fora. Por quê? Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Pode ser. Pode ser que o que ele está fazendo realmente seja impuro. Só que quando você vai julgar uma pessoa e vai falar, ele está impuro, você tem que olhar para 3 tempos. Quem ele foi, quem ele é e o que vai ser dele. Porque às vezes você julga ele pelo presente momento, mas você não sabe o que ele pode vir a ser no futuro. Às vezes você julga alguém só pelo passado dela.
E o coitado, Baruch Hashem, já está em outra situação. Não, mas olha o que ele fez lá atrás. A gente, com muita facilidade, a gente pega um dos 3 tempos, quem ele foi, então esquece. Quem ele vai ser? Esquece. Quem ele é? Esquece. A Torá, para desqualificar alguém, olhou no passado, no presente e no futuro. Olha um exemplo maravilhoso para isso. Moshe Rabbeinu, ele sai do palácio pela primeira vez, e ele vê um egípcio maltratando um judeu. O que ele vai lá e faz? Calma. Antes de matar, a Torá conta, o que ele fez? Antes de falar o nome de Hashem para matar o cara, ele olhou para cá e olhou para lá e viu que não tem gente. Dizem nossos sábios, não é que ele olhou para o lado para ver se tinha alguém vendo. Isso é um detalhe. Ele olhou para ver se no futuro talvez iria sair alguém digno daquela pessoa. Ele tinha essa condição de olhar para o futuro daquele egípcio. Se daqui 200 gerações vai nascer uma pessoa que vale a pena, talvez Moshe Rabbeinu não teria matado ele. Mas olha o cara, olha o que ele está fazendo. Vai com calma. Esse é o comentário do Rashi. Eu não sei, mas se você for olhar, isso é uma suposição minha, quando ele fala, ele olhou para lá e olhou para cá é o lado que ele viu o futuro. Talvez, isso não está no Rashi, ele olhou também a ascendência do homem. Talvez ele tinha um avô que era digno. Mas olha o que ele está fazendo. Tudo bem, mas em mérito do avô a gente vai poupar ele. Talvez ele tinha um tataravô, ou mais para cima, que era digno. Talvez ele ainda tenha algum mérito. Eu teria poupado ele. Para que ele julgasse, matasse o cara, Moshe Rabbeinu fez um scanner do passado, o presente estava claro, e do futuro. Aí a Torá fala que ele foi lá e matou aquele cara. Você vai dizer, bom, mas eu não sou Moshe Rabbeinu, não sei o futuro desse cara e também não vou parar para ver a árvore genealógica dele. Eu julgo ele pelo que ele está fazendo. Então vamos ver outras situações, outros exemplos. A Torá conta pra gente, Ismael, ele está, aquele filho de Avraham, da serva, ele foi expulso de casa, a serva foi expulsa de casa, ele contrai uma febre no meio do caminho, ele está quase morrendo. E aí os anjos lá no céu começam a discutir. Eles falam, vamos deixar esse Ismael viver, o pai de todos os primos que iriam no futuro maltratar nosso povo. Inclusive os anjos trazem um episódio específico que iria acontecer milênios depois, que quando o povo seria expulso da sua terra para a Babilônia, eles iriam chegar para os seus primos árabes falando, estamos morrendo de fome, ajuda a gente. E esses primos iam dar para eles herring, peixe salgado. Que bom. Agora dá uma água para a gente. Eles iam dar para eles barris cheios de ar, para eles morrerem de sede. E aí os anjos lá em cima falam, olha o que vai acontecer desse Ismael. Melhor já resolver agora. Marcelo, o que você teria feito? Resolvia. Já teria resolvido. Só que os planos de Hashem são diferentes. Bom, se ele manda, eu aceito. Hashem, ele falou, Ismael agora, ele merece morrer? Não, era uma criança. Ele não merece morrer. Então eu não posso julgar ele por aquilo que vai ter de ruim no futuro. Então, estamos falando aqui de Hashem, que tem o filme do que vai acontecer, e sabe que de fato vai acontecer. E por causa desse homem vai acontecer algo terrível, ainda assim Hashem falou, e você agora? Agora ele está bem. Hashem vai lá, abre os olhos dela, ela vê uma fonte, dá água para o menino se salva, e ele sobrevive. Então Hashem poderia ter julgado ele pelo futuro, como a gente faz às vezes com facilidade. Esse cara aqui já estou vendo quem ele vai ser. Como que eu sei? Então eu vou trazer um exemplo talvez mais para o nosso dia a dia. Eu conheço o pai desse cara. Eu conheço a mãe desse cara. Eu já sei para onde ele vai. Descarta. Melhor descartar. Hashem não julga dessa forma. Para ele colocar alguém de lado, descartar o animal, ele não era casco fendido, ele não é casco fendido e ele não vai ser casco fendido. Aí você tira ele. Nada vai sair dele. Nunca teve nada dele e ele não é nada agora. Bom, aí esse você descarta. Caso contrário, ainda tem chance. Terceiro exemplo. Então eu falei o exemplo do Moshe Rabbeinu que olhou para os lados. Falei o exemplo de Ismael quando estava sendo julgado lá nos céus por algo que ele ia fazer no futuro. E tem a passagem entre 2 profetas. Os 2 profetas, esqueci agora o nome deles, mas um deles foi puxar a orelha do outro. E ele falou o seguinte, por que você não casou e teve filhos?
ele falou, depois me lembro os nomes, Hiskial, ele falou por quê? Porque eu sei, ele era profeta, que se eu casar eu vou ter um filho que vai ser muito perverso, que seria o futuro rei Menashe, que de fato foi muito perverso. Ele falou, então eu prefiro não casar. Estamos falando aqui de um profeta. E se ele está vendo, é o que vai ser. E aí o primeiro profeta vira e fala para ele, espera aí, que você tem que se meter nos planos divinos? Você tem a tua mitzvah, você tem que ter teus filhos, você tem que casar. O que vai ser deles, isso não é teu problema. Você faça o melhor. E aqui ele falou, tá bom, então deixa eu casar com a tua filha. Ele inicialmente recusou, mas depois Hashem falou para ele fazer isso, e de fato ele fez isso, e teve o filho, e o filho foi perverso. Ele fez certo de ter casado ou fez errado? Errado. Ele fez certo. Você tem que fazer a tua parte. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer algo ruim. Não cabe a você. Hashem encorajou Noah, depois do Mabul, para ele procriar, para ele continuar. Ele não conseguiu, certo? Mas você vai pensar, mas para que eu vou continuar? Aliás, não sei se era... Já tinha decretado Mabul, não lembro agora o detalhe. Mas vai sair gerações ruins. Você faz a sua parte. Fala. Então, levando-se em consideração que sempre tem um futuro, Sim. A gente nunca pode julgar. Aí, então diz o Mauro, quem é que vai julgar? É a Torá que pode julgar. Não, É Deus que pode julgar. Deus, a gente não pode julgar. O que significa? Fala. No, mas eu escutei, Rabino Arush, que a pessoa pode conversar e discutir com Hashem e plantear-lhe coisas. E Hashem é uma conversa. Podemos conversar. Então, tem coisas que são negociáveis com Hashem. Tem coisas que não são negociáveis. Aquilo que ele deixou claro para a gente na Torá, por exemplo, não pode matar determinados povos, a Torá fala. Você tem que matar teu inimigo antes que ele venha te matar. Não tem negociação. Agora, a negociação entra quando a gente quer pleitear méritos. Hashem, por favor, dá um jeito aqui, resolve isso, resolve aquilo. Você pode dar a conversar com ele. Mas aquilo que já está estabelecido na Torá, claramente, é inegociável. Não tem como a gente negociar. A gente pode tentar crescendo cada dia, tentando almejar chegar mais perto da vontade dele. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que você vai dizer, bom, então não posso julgar uma pessoa. Então, no dia a dia, não cabe a você, não é que não cabe julgar. Não cabe a você colocar um carimbo na pessoa e falar, esse está descartado. Isso não cabe a você. Você nunca pode descartar ninguém. Você precisa sempre julgar no dia a dia, o que a gente está sempre fazendo, olhando, desse cara eu posso aprender, desse aqui eu preciso me afastar, e assim por diante. Você precisa ter o juízo o tempo todo. Mas você ter o juízo para você saber como despertar o pai do cara, o neto do cara e o próprio cara. Não estereotipar o cara. Exatamente. Não tirar alguém. Então, quando você, por exemplo, numa instituição, você vai lá, deixa eu expulsar essa criança que ela está afetando, e pode ser que realmente está. Todos os outros. Ele está... Quando você tira ela, você tem que levar em consideração não só ela, mas os filhos e netos dela também. Saiba que essa pequena mudança, que você vai tirar ela da tua instituição, se preocupe para onde ela vai. Porque ele é um filho teu também. Essa é a maneira que a Torá coloca para a gente. A gente viu isso numa outra... Essa ideia já... A Torá transmite para a gente na ideia do Metzorá, quando aquela pessoa está com aquela lepra, para você julgar e falar, você está fora, tem que ficar lá fora do acampamento por um tempo. Quem tinha que fazer isso era um Cohen, que o Cohen era pessoa de bem. Só alguém que tem um interesse genuíno em que realmente querer te ajudar, e ele julga que para o teu bem vai ser melhor você se afastar. Então aqui a gente vê na Torá, então, alguns exemplos de como às vezes a gente julga uma pessoa, ou a Torá proíbe, por exemplo, você virar para alguém, quem te viu, quem te vê. Estou dando um elogio, não estou? Mais ou menos. É um elogio que eu estou dizendo, eu lembro como você era, olha como você está bem. Eu não posso lembrar o passado da pessoa. Se ela já mudou, eu preciso encorajá-la para o futuro. Se ela não mudou, dá chance de mudar. Ajuda ela a mudar. Então, às vezes você olha para alguém e fala, poxa, esse cara não é um cara tão legal. Mas talvez ele teve um pai especial. Talvez ele tenha um avô especial chamado Avraham Avinu. Não sei se já ouviu falar dele. Talvez dele vai sair alguém especial. Mesmo que você já falou que esse cara não tem mais jeito. E normalmente tem jeito também. Então a Torá fala pra gente, esse ensinamento eu li em nome do famoso Rabbi Israel Salanter, que é o fundador do movimento de Mussar, de movimento de ética, e de como você realmente tentar olhar para as pessoas buscando
esse olhar positivo e a gente ter essa crítica com muita cautela. Pode falar. Como é que foi elencado esses animais, o ruminante e o casco fendido? Para não ser puro. Que quer dizer? Como é que elencaram essas duas espécies para falar que esses não são puros? Isso é dado direto. Hashem foi dado direto. Ok, é indiscutível. Indiscutível. Fala. Lo que pensó, ele deixou viver a Ismael. E agora nós temos que matar todos os descendentes. Não temos que matar todos os descendentes. Eu falo isso para você em todo o shiur. A gente tem que matar o inimigo que quer nos matar antes. Não significa que todos eles querem nos matar. A gente precisa tomar as precauções para a gente não morrer. Os povos que a gente tem a obrigação de matar é o povo de Amalek, é os povos nativos que tinham na terra de Israel quando eles entraram, os Quenaneus, Cananitas, etc. Nós hoje não temos mais esses povos. O que a gente precisa fazer é matar seu inimigo antes que ele venha te matar. Não significa, Chas v'Shalom, que todo árabe, todo descendente de Ismael, que muitos deles nem são descendentes de Ismael, você precisa ir lá e matar. Essa não é a filosofia judaica. Isso pode ser um instinto teu de querer resolver tudo de uma vez. Isso não é o ensinamento judaico. A gente quer poupar vidas. Nós somos da fé que Hashem criou todos à sua imagem e a gente quer preservar a vida. Infelizmente, às vezes, você é obrigado, por falta de opção, a ter que acabar com vidas para você proteger a sua. E essa é uma obrigação nossa. Mas a gente não busca e a gente não quer exterminar ninguém. O rei Saul se equivocou, não fez o que Hashem mandou. Lá ele tinha, lá era o povo de Amalek, onde Hashem falou claramente, esse aqui não teve, não tem e não vai ter. Esse está fora. Caso contrário, a gente não tem essa mitzvah. Por isso a gente segue a Torá. A Torá fala que você tem que se proteger. Ponto. Então você faz o necessário para você estar bem protegido. Não estou falando que você tem que buscar fazer pazes, ser trouxa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que se proteger, fazer tudo que militarmente, não politicamente, que militarmente é necessário. Ponto. Mas não tem uma mitzvah, ou um sonho, ou um almejar de querer acabar com... Não temos, de forma nenhuma. Isso é o sonho deles, né? Exatamente. Essa é a forma deles pensarem. A gente não pensa dessa forma. Ok, vamos lá. Agora para a pergunta número 2 que eu tinha feito. Quando a Torá vai falar para você, olha, você tem que ter essas duas condições. E a Torá vai lá e te conta quais são aqueles animais que têm uma das condições. Poderia dizer apenas a condição que descarta ela. Então aqui tem uma parábola muito bonita que conta o seguinte. Uma vez chegou um rei, um imperador, que ele não tinha filhos. E ele queria encontrar alguém que fosse digno para ser o seu herdeiro. Então ele foi até uma escola de crianças e ele falou, eu vou fazer um desafio para vocês e quem ganhar o desafio, ele vai ser o próximo imperador. Ele deu para cada um deles uma semente. Ele falou, quero que vocês plantem essa semente e daqui a um ano a gente se encontra, eu quero ver o que cada um conseguiu gerar dessa semente. E aí cada um levou para casa e um dos meninos, que é o nosso menino da história, o Joãozinho, ele leva para casa. Ele planta, só que ele rega todo dia. Ele vai lá, coloca para tomar sol, para tomar chuva, conversa com a plantinha, faz todo... Nada cresce. Ele vira para a mãe e fala, olha mãe, eu fui na escola ontem, meus amigos falaram que começou a crescer. Olha as flores que estão crescendo, as frutas que estão crescendo, e está dando certo desde a minha, não está? A mãe se lamenta, continua tentando cuidar e nada cresce. Passa um ano, chega o grande dia, e o rei pede para cada um trazer o seu vaso. E cada um volta com flores maravilhosas. O Joãozinho queria ficar em casa. Mas, chega na hora, a mãe dele fala, você tem que ir, vai lá. Ele vai lá com o vaso dele, e o vaso dele estava sem nada, gurnish. O imperador vira e fala, muito lindas as flores de você, deixa eu ver esse daqui. Esse daqui, esse vai ser o próximo imperador. Ele falou, o quê? Ele falou, as sementes que eu dei para vocês já tinham sido cozidas, não eram férteis. O que cada um tinha feito quando chegou em casa? Fraudou. Cada um colocou outras sementes, que não eram aquelas que o rei tinha dado. E tinham flores e frutas maravilhosas. Só que o único que foi leal foi aquele
Joãozinho, ele foi escolhido. Se às vezes pode querer ter flores maravilhosas, só que não são as suas. Você tem que pegar aquilo que Hashem deu para você e fazer o melhor que Ele te deu. E pode ter certeza que se vai regar, vai crescer. Mas talvez o que vai crescer não é o que você gostaria olhando para o lado. A palavra purgatório em hebraico, traduzido como inferno normalmente, é chamado Sheol, abismo. A palavra Sheol em hebraico também significa emprestado. Aquele que quer viver a vida emprestada do outro. Eu quero ter o que o outro tem, eu quero ser quem o outro é, e a flor dele é mais bonita que a minha. Você tem que olhar para dentro. A pessoa que quer viver no inferno é aquele que fica olhando para o lado. Você quer ser feliz? Olha para a tua plantinha e seja o melhor que você pode. Porque você é o imperador, você é o filho de Hashem, e Hashem te escolheu para isso. Quando a Torá vai te falar os animais, que elas são impuros, porque eles têm apenas uma das condições, então ele tem, em vez de duas, ele tem uma que pode, teoricamente, uma que não pode. Então você vai dizer, bom, o que desqualifica ele? A desvantagem dele. Errado. O que desqualifica ele é a maneira que ele se coloca, entre aspas. Não estou falando do animal, o animal não tem culpa, mas o que isso simboliza? Aquele animalzinho que ele coloca o casco fendido mostrando, eu sou kasher. É isso que faz você ser impuro. Tá difícil hoje. O que desqualifica você não é apenas a tua desvantagem aparente. É a tua vantagem que você está se mostrando que você tem. Aquela frase que diz, eu não tenho medo dos meus inimigos. Eu tenho medo dos meus amigos que são fingidos, que não são meus amigos. Então o que desqualifica ele, diz a Torá, são duas coisas. Ele se desqualifica não só pelo que ele não tem, ele se desqualifica também por aquilo que ele tem. Quando ele quer colocar a flor que não é a dele, quando ele quer ser ruminante, aparenta ser ruminante, mas ele não é ruminante, é isso que desqualifica ele. E na vida a gente sabe o que isso significa. Então não é só a desvantagem, mas aquilo que ele aparenta ser, dá aquela impressão e etc. Esse é o maior perigo. Então a Torá fala, toma cuidado com os dois. Então o que desqualifica ele é tanto o que ele não tem, mas principalmente, em primeiro lugar, aquilo que ele tem. Porque aquilo que ele tem é apenas uma aparência. Fachada. É uma fachada. Resumindo, a gente está agora prestes da vinda de Mashiach. Mashiach está chegando a qualquer instante. A gente não vai depender do Trump, não estamos dependendo de ninguém, a gente depende de Akadosh Baruch Hu. A gente está num momento histórico. Concluí com uma frase, então só vou resumir aquilo que eu falei. Fiz 3 perguntas. A primeira pergunta, por que a Torá enumera aqueles que têm apenas um? Quando ela enumera primeiro, teoricamente, a qualidade deles, e em terceiro lugar, ela coloca em 3 tempos diferentes. Eu respondi que ela precisa de 4, a Torá conta essas 4, pois esses são os únicos 4 de todas as espécies. Isso mostra pra gente como a Torá é a sabedoria divina e atemporal. Únicas espécies que têm apenas um dos sinais. Número 2, a questão do tempo. Quando a gente vai desqualificar alguém, você tem que olhar passado, presente e futuro, coisa que nós não somos capazes. Por isso, sempre tem uma chance, sempre tem algum jeito de você olhar e salvar aquela pessoa. E, em terceiro lugar, quando a Torá fala daquilo que eles têm e aquilo que eles não têm, aquilo que ele não tem não é o que desqualifica ele apenas. Quando ele está desqualificado, aquilo que ele tem também é apenas uma fachada. Então, tomar cuidado com aqueles que parecem ser amigos, mas eles são inimigos. Tem a frase que a gente fala no Alel, que é Aleluia Hashem Kol Goim. Os povos, eles vão e louvam Hashem. Por quê? Ki gavar aleinu chasdo. Porque a bondade de Hashem se superou em nós. Ou seja, os gentios, os outros povos, louvam a Deus pelos milagres que Hashem faz conosco, com o povo judeu. Por que o Goi vai louvar a Deus por aquilo que Hashem fez conosco? Então, tem várias explicações, mas uma delas é que se você quer louvar Hashem, você não precisa dar teologia, filosofia, me prova que Deus existe. Olha para o povo judeu. Olha para Eretz Israel, você tem prova incontestável que Hashem existe. Não precisa mais nada. Você vê o que está acontecendo, você falou que de ontem para hoje mataram 250 líderes lá do Hezbollah, sei lá o quê, porque tem uma nova tecnologia que acharam. Essa nova tecnologia ela é muito antiga. Ela chama Kadosh Baruch Hu. Ela só
tem novas fachadas todos os dias, que ela é um dia Biper, outro dia é Mossad, a lata de atum, é a Kadosh Baruch Hu. Olha para o povo judeu, um tamanho nanico de um país, de uma terra sagrada, não é país, é uma terra sagrada, que os Estados Unidos falam, nós e Israel. Nós, qual o tamanho dos Estados Unidos? Qual o tamanho de Israel? Mas nós e Israel. E Israel está todos os dias nas notícias, como se fosse, quem não sabe, acha que tem 1 bilhão de habitantes lá. Mas somos. Adedu et Hashem kol goim. E mais importante ainda, é a gente parar e prestar atenção. Prestar atenção nesses milagres e a gente apontar para eles. Eu ouvi de um rabino, na véspera do último Hag agora, Rabino Shneur Ashkenazi, e tá difícil a situação lá, pelo menos até esse cessar-fogo, sem entrar nos detalhes se foi um bom, claro que é uma péssima jogada, mas tudo bem, Hashem coloca, fazer um parênteses interessante. Eu estava ouvindo o Trump, agora é inevitável a gente ver as notícias, a gente quer saber, e fizeram para ele na coletiva de imprensa que ele deu, perguntaram, por que você fez tal coisa? Em relação à guerra, não lembro o detalhe. Aí ele falou, eu fiz pela minha intuição. E eu, como presidente, às vezes tenho que fazer decisões por intuição. Eu falei, que incrível. É isso que está escrito, Lev Sarim Beyad Hashem. O coração dos ministros estão na mão de Hashem. Ele mesmo dizendo, eu não tenho uma explicação lógica para aquilo que eu fiz. Hashem vai guiando ele. Claro, ele falou isso pelo ego dele, minha intuição, que ele é inteligente. Mas é Hashem que está guiando, literalmente, as decisões dele. Então, reza para Hashem, para que ele tome as melhores decisões. Vatzat Hashem itakum. E aí, então o rabino que estava contando, ele fala, não param, e antes do Hag, durante o Hag, não parou de cair míssel, e o tempo todo você tem que fugir para uma amada, e tem que... não consigo nem imaginar, a gente passou aqui pelo Covid, eu com meus filhos em casa, eu estou em contato com alguém que está fazendo um projeto para a gente de Israel, ela falou, eu tive que parar, não tem condições, as crianças estão em casa, a véspera de Pesach, limpar a casa, é uma loucura, não tem nem como, e cada 5 minutos você tem que ir lá para uma amada, não dá, a vida é uma loucura. E ele falou, e com todo esse barulho, infelizmente com algumas tragédias que aconteceram, relativamente, claro, milagrosamente falando, muito poucas perto do que poderia ter acontecido, mas cada vida é uma vida e dói muito. Mas a gente, às vezes, com todo esse barulho, a gente não consegue parar para identificar e apreciar os milagres incríveis que a Hashem está fazendo para a gente. Nós temos a obrigação, e é isso, inclusive, ele provou, que é isso que traz Mashiach. Hashem espera que dentro do caos você consiga identificar a mão de Hashem. Esse é o nosso papel. Então a gente está aqui numa certa distância geográfica, pelo menos, aonde Baruch Hashem não tem aqui as sirenes, etc. E a gente consegue, pelo menos, parar para ver essas notícias e ajudar aqueles que estão lá e mostrar, falando, olha, Hashem está ajudando, Hashem está ajudando, Hashem está ajudando. Que Bezrat Hashem, a gente não tenha mais apenas sinais de Hashem, mas que Hashem realmente, ele traga o Mashiach de uma vez por todas. Que te abençoe.